Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos até o versículo 29, todos acharam, amém? Glória a Deus. Vamos ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Glória a Deus, só até aí. Como eu disse, essa mensagem ela veio no meu coração na segunda-feira, no trabalho na rua, que foi muito bom. E eu pregando ali na hora, na rua, eu ainda não tinha uma mensagem. Na verdade, eu tinha uma mensagem, né? Eu tinha algo para desenvolver ainda, sendo que essa palavra, acho que ela está meio demoniada, eu não consegui, né, desenvolver ela, ou eu estava meio, sei lá, acho diferente aí. Aí eu falei assim: eu preciso de uma palavra para pegar na quinta-feira. E eu comecei a pregar na segunda-feira, e comecei a entender algo de Deus ali pregando, e eu falei: eu vou pregar sobre isso na quinta-feira. Cheguei em casa, eu comecei a desenvolver isso, e eu fiquei indignado com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Foi algo muito forte, porque, irmãos, no princípio de tudo, o Senhor, Ele não fez algo do acaso, né? Decidi fazer na hora, vou fazer. Não, tudo que o Senhor fez foi planejado por Ele, e tudo que o Senhor fez foi bom aos seus olhos. Até o homem o Senhor planejou e criou ele. Nada do que Deus fez foi fruto do acaso. Não, Deus planejou todas as coisas e fez tudo perfeitamente. Tudo que Deus fez foi perfeito e foi bom. Nada do que Deus fez foi ruim ou alguma coisa deu errado. Não, tudo foi perfeitamente perfeito. É isso aí, eu caso embolei, né? Tô indo. O que aconteceu é que o homem, ele conseguiu estragar aquilo que o Senhor fez. O próprio homem, algo que Deus deu ao homem, o homem conseguiu, né, estragar. E o Senhor me deu um tema dessa mensagem, e o tema é destinados à excelência. O tema é destinados à excelência, porque no princípio de todas as coisas, o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele destinou o homem a algo excelente, a algo perfeito. Quando Deus nos criou, Ele tinha um plano para cada um de nós, e o plano de Deus era perfeito. Tudo que Deus escreveu sobre nós são coisas perfeitas e medidas por Ele. Então, para cada um de nós há uma palavra de Deus perfeita. Para cada um de nós há um destino de Deus perfeito. O Senhor, no seu versículo 26 de Gênesis capítulo 1, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 26, Deus ainda não tinha criado o homem. Ele só disse: façamos, ou seja, Deus estava planejando aquilo que Ele ia fazer. No tanto que Ele disse que Ele seja conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus deu um propósito para a criação do homem. Deus disse: domine ele. Então a criação do homem, ela foi planejada, e a criação dele tinha um propósito. Ou seja, cada um de nós fomos criados debaixo de um propósito de Deus. Nenhuma das pessoas que estão sobre a terra hoje são fruto do acaso, não. Todos que foram criados por Deus têm um propósito de Deus determinado para cada uma delas. Mas João, minha vida é fruto do acaso, eu não consigo viver, eu não tenho perspectiva de vida. Eu sei o que é isso, e o que é? É que você perdeu o lugar de origem. Você perdeu o seu lugar de origem. Quando você perde o lugar de origem, você perde o seu destino.
Porque o lugar de origem é o lugar onde você foi criado, o lugar onde você foi feito. É por isso que nós temos uma geração que não consegue se encontrar na sociedade, não consegue se encontrar no mundo, vive uma vida totalmente sem perspectiva, uma vida totalmente desgraçada. Por quê? Porque perdeu o seu lugar de origem, perdeu a glória de Deus, perdeu a presença e a palavra dele. Por isso anda pela terra perambulando sem saber para onde vai. Mas aqueles que estão no Senhor, eles sabem para onde estão indo, eles sabem o caminho que estão trilhando, eles sabem que estão indo alcançar uma coisa. Foi como Paulo disse: me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então Paulo, no seu ministério, ele sabia para onde estava indo e o que estava buscando e o que ele ia receber. Paulo não estava caminhando cegamente por algum lugar, não. Paulo tinha visão para onde estava indo. Irmãos, nós só vamos viver algo excelente em Deus quando nós vivermos aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Não adianta você buscar algo que Deus não direcionou você. Não adianta você buscar algo que não está no plano de Deus. Por quê? Porque isso aos seus olhos pode até ser excelente, mas aos olhos de Deus não é nada para você. E é isso que é difícil, porque a nossa geração, ela não consegue encontrar aquilo que Deus direcionou para ela. Por quê? Porque perdeu o seu lugar de origem. Porque no seu lugar de origem, né, na sua família, o seu pai, ele te dá direção, ele te mostra para onde você tem que ir, ele te ensina. E quando nós perdemos o nosso pai, que eu falo de Deus, nós perdemos a direção. Por quê? Porque nós não temos mais pessoas que nos direcionem. Então por isso que o homem vive cegamente no mundo, porque ele perdeu a glória de Deus. Tem gente que diz: eu creio no Senhor, eu creio em Deus, mas não vive na glória de Deus. E a sua fé é inválida, porque toda fé responde a uma obediência. Se você diz crer, mas não obedece, a sua fé é inválida. Isaías disse: quem crê na nossa pregação? Por que Isaías está dizendo isso? Porque ele não viu o povo responder ao que ele estava pregando. Ele não viu o povo obedecer aquilo que ele falou. Então não adianta eu crer que Deus pode me dar, se eu não sigo os princípios e os preceitos de Deus. É por isso que nós temos uma geração de pessoas que vem à igreja buscar aquilo que Deus pode dar a ela, mas não conseguem buscar a palavra dele. Porque a palavra de Deus tem um peso de obediência, tem um peso de direção, e que quando você conhece a palavra, o tempo da ignorância é retirado. Então não tem por que mais você dizer que não sabia, não tem por que você dizer que não conhecia, porque agora você sabe, agora você conhece, e não tem como mentir para o Senhor. Você pode dizer para mim: eu não sabia, mas Deus sabe que você sabia dessa palavra. Então, irmãos, o Senhor criou tudo perfeitamente. O Senhor deu um propósito para a criação e disse: domine o homem. Então o homem, ele tem um propósito nessa terra, que é dominar sobre toda a terra. Esse é o propósito do Senhor para a vida dele desde o princípio de todas as coisas. No versículo 27, Deus criou o homem. A palavra do Senhor diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas se você for para o capítulo 2, o Senhor vai dar a existência, não. O Senhor vai trazer a vida, aquilo que Ele havia criado, aquilo que Ele havia criado nos céus. O Senhor vai trazer a existência na terra, aquilo que já estava com Ele. Então já dá para você entender algo aqui. Tudo que Deus vai dar para a nossa vida, Ele não vai fazer e nem está fazendo, Ele já fez. Deus só quer estabelecer em cada um de nós aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Entenda, Deus não é um Deus atrasado e nem um Deus desesperado. Deus é um Deus que age de acordo com o propósito dele. É por isso que Eclesiastes 3, versículo 1 diz que para tudo há um tempo, para tudo há um propósito. Se para tudo há um tempo, é porque todo tempo tem um propósito de Deus. Para todo tempo Deus tem um propósito.
Se Deus não estabeleceu nesse tempo, é porque não era do propósito dele esse tempo. Mas na próxima estação, Deus vai estabelecer. Por isso de que Deus não tarda nem falha. Tem pessoas que Deus está demorando, não, Deus está no tempo dele. Deus está fazendo da forma dele. Deus está agindo da forma que tem que agir. É nós que estamos desesperados pelo resultado, e Deus não quer resultado, Deus quer fruto, porque o fruto ele permanece para sempre. O homem ele age pelo resultado, ele faz hoje para colher hoje mesmo. Não, Deus faz hoje para permanecer colhendo para sempre, porque Ele é um Deus de propósito. Entenda uma coisa, Deus nunca vai agir pelo resultado, Deus vai agir sempre pelo fruto. O homem ele faz algo para querer colher no mesmo dia ou talvez amanhã. Deus não, Ele faz para permanecer colhendo. É por isso que Ele disse para o homem que a semente da terra era dele. Deus plantou e naquele fruto haveria a semente. Entenda algo, Deus não deu a semente para o homem, Deus deu o fruto com a semente. Porque talvez o homem pegasse a semente e jogasse fora. Por isso Deus deu o fruto. Por isso quando você comer de algo de Deus, quando você pegar de algo de Deus, guarde a semente que Deus colocou na sua mão, porque ela vai determinar aquilo que você vai colher no futuro. Por isso que se você pegar aquilo que Deus deu a você e lançar fora, talvez você não colha mais nada daqui para frente. E o Senhor disse, façamos, que tem a mesma coisa que diz, façamos, e também criou que diz, numa versão, o significado é criação do nada. Não é uma criação do acaso, é criação do nada. Ou seja, Deus deu a vida, deu a existência a algo que nunca existiu. Porque Deus ele é assim. Talvez você nunca tenha visto algo. Deus ele pode fazer porque Ele é o Deus do impossível. Talvez você nunca tenha visto um milagre, mas Deus vai fazer porque Ele é o Deus dos milagres. Talvez você nunca viu o mar se abrir, mas Deus pode fazer porque Ele já fez, e tudo que Deus faz Ele continua fazendo. E o Senhor criou o homem, o Senhor deu um propósito para ele. E por isso que o homem não foi obra do acaso. O homem ele tinha um destino traçado para seguir. O homem tinha um destino a seguir. O homem tinha um propósito a seguir. Entenda, Deus não criou algo e deixou sobre a terra e deixou aquilo que Ele criou viver por si mesmo. Não, Ele criou e deu um propósito para a criação. Porque Deus age por propósitos. Tudo que Deus dá a você tem um propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até as situações criadas por Ele tem um propósito para cada um de nós. É por isso que nós temos que estar atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo e àquilo que Ele determinou, porque isso tem um propósito determinado para Ele. Mas a dificuldade é permanecer ligado naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque nem sempre Deus vai agir de uma forma extraordinária. Como assim? O homem, a atenção dele é chamada de acordo com aquilo que é extraordinário que está acontecendo. Se você, um exemplo, Deus cura um paralítico, você vai ver e vai achar extraordinário. Mas talvez uma pessoa que esteja sentada do seu lado está sendo curada, mas você não viu. Por quê? Porque os seus olhos estão focados não na simplicidade de Deus, mas naquilo que pode ser extraordinário de Deus. Então por isso que você tem que ficar sempre ligado naquilo que Deus está fazendo, porque a todo tempo Deus está fazendo. Deus nunca para, Deus nunca dorme e Deus nunca vai dormir. Deus permanece sempre fazendo e estabelecendo. É por isso que a cada minuto da sua vida Deus está estabelecendo alguma coisa. A cada segundo da sua vida Deus está estabelecendo alguma palavra. Maria disse que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Maria deu, sabe o que é liberdade? Para que a palavra de Deus se cumprisse nela. Quando o anjo disse que ela ia conceber um filho,
filho, e o seu nome seria Jesus Cristo, o Nazareno. Você pode entender isso? Maria disse: Senhor, eu tenho prazer na tua palavra, que se cumpra em mim. Será que você está disposto a dizer: Deus, que se cumpra em mim a tua palavra, que o Senhor disse desde o princípio de tudo? Vamos imaginar algo aqui. Talvez Deus tenha um caderno lá em cima com toda a sua história escrita. E hoje, quinta-feira, seja o dia de uma palavra se cumprir. Mas será que você deu a liberdade para que essa palavra se cumpra? Será que você disse: Deus, que se cumpra em mim conforme a sua palavra? Porque uma palavra pode mudar uma direção. Talvez você não queira dizer isso, porque você está indo para um canto e não quer perder a sua direção. Mas Deus quer te direcionar a algo excelente. Entenda uma coisa: Deus não quer que você vá para um caminho aonde você acha que é bom. Não, Deus quer te levar a um caminho que é muito bom. Porque quando Deus terminou tudo, Ele disse: é muito bom. Então Deus tem uma palavra melhor do que a sua. Deus tem uma direção melhor do que a sua. Deus tem um sonho maior do que o seu. Deus tem uma visão maior do que a sua. Deus não vê como o homem vê. É isso que nós temos que entender. Quando Deus fala não, é porque Ele não vê como nós estamos vendo. Ló, quando olhou para aquela terra e foi, ele viu que a terra era boa, mas não era para ele ir. Por quê? Porque a aparência era boa, mas o que estava lá dentro não era bom para ele. Talvez se Ló consultasse ao Senhor, ele não caísse onde ele caiu. E essa é a dificuldade de consultar a Deus. Será que a cada passo que você dá, você consulta ao Senhor? Será que a cada decisão que você toma, Deus é consultado pelas suas decisões? Porque nós dizemos que somos templos do Espírito Santo. Por isso, então, você não tem mais poder sobre a própria vida. É alguém que está sobre você. Há alguém, uma excelência sobre você. Um Senhor sobre a sua vida. Ah, mas João está dando certo. Não é porque deu certo que Deus está nesse negócio. É por isso que não confunda o esforço, o resultado do esforço com o fruto da bênção. Não confunda o suor do seu rosto com a bênção de Deus sobre você. Porque o suor do seu rosto é um resultado, mas a bênção não. A bênção é um fruto permanente. É por isso que Deus não te abençoa em cada culto. Deus te abençoou. Você é uma pessoa abençoada. Você vive debaixo da bênção. Você vive debaixo dessa palavra. Quando o Senhor diz no versículo 28, versículo 27, desculpa, eu já estou no 27. Deus criou, porque após Deus planejar, Deus criou. Ou seja, Deus estava dando vida à obra dele. Porque Deus é assim. Deus não faz um projeto que vai ficar parado, não. Deus faz um projeto que Ele vai concluir. Porque fiel é aquele que começou a boa obra e Ele vai no final terminar. Deus não pega um projeto, por exemplo, uma empresa e só planeja, não. Deus, Ele faz. Ele completa, Ele começa. Por quê? Porque Deus é assim. Tudo que Ele começa, Ele termina. Então a obra que Deus começou na sua vida e na sua família é a obra que Ele vai terminar. Porque Deus é assim. Ele tem começo, meio e o final da história. Se Deus começou uma história, é porque Ele quer terminar essa história. Se Deus deu início a algo no seu coração, é porque Ele quer trazer à existência aquilo que está na sua vida. Por isso, não deixe o projeto que Deus colocou na sua mão apenas na sua mão, não. Coloque em prática aquilo que Deus deu direção para você. Se nossa geração pegasse aquilo que Deus deu e colocasse em prática, nós estaríamos dominando sobre a terra. Por quê? Porque talvez aqui tenha muitos empresários, mas
Mas esses empresários não querem ser empresários, não. Eles querem ser jogadores de futebol. Eles querem ser militares. Não, Deus te chamou para ser empresário, porque é no meio de uma empresa que Deus vai fazer com que haja autoridade sobre a sua vida. Deus vai tirar o dinheiro de mãos erradas e colocar na mão de pessoas que vão saber usar os recursos. E é isso que nós precisamos, de administradores, empresários, militares, pessoas que peguem aquilo que está sendo dado e administrem de forma correta. É por isso que o Brasil perece, porque não há justos no governo, não há quem administre corretamente. É por isso que Deus vai levantar você para administrar aquilo que Ele colocou na sua mão. Talvez eu esteja pregando para algum presidente no futuro. Talvez eu esteja pregando para algum prefeito, para algum deputado, para algum empresário, para algum jogador de futebol. É você que Deus vai usar lá no meio para influenciar muitas pessoas. E aí, entenda uma coisa aqui: não é porque você está no meio do sistema que você tem que ter medo dele. Não temas, não te atemorize, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que você venha andar. Tudo que o Senhor cria tem um sentido. Deus não trabalha com acaso. Jovem, você não é fruto do acaso. Adolescente, você não é fruto do acaso. Ancião, você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Presta atenção. O Senhor fez o quê? Formou. O Senhor deu forma àquilo que Ele havia criado. O Senhor trouxe a existência. O Senhor deu vida na terra àquilo que Ele havia feito. Então você pode ver que Deus não criou na hora. Deus não criou e formou na hora, não. Deus já havia criado. Ele só deu forma. Foi como o Senhor disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por herança. Então o Senhor, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, já tinha feito um propósito e um plano para a sua vida. Por isso você não tem que andar por aí perambulando sem saber para onde vai. É só você voltar para o lugar de onde você saiu. E esse lugar, sabe onde é? É na glória do Senhor, na presença dEle. Porque ali Ele vai fazer tudo novo. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer de novo. Deus quer transformar, renovar, sabe? Fazer um homem justo, íntegro, reto, de coração puro, justificado por Ele. É por isso que Deus, essa noite, Ele quer renovar a sua vida, para que você volte para o lugar de onde você foi tirado, porque é dali que você vai começar a fazer o que é certo e começar a fazer aquilo que Deus direcionou para você. Irmãos, quando voltamos ao lugar de origem, quando voltamos ao lugar de origem, encontramos o destino, porque ali começa a direção. Quando o homem foi criado, o que Deus estava liberando sobre ele? Palavras. Domine ele. Frutificai. Multiplicai. Enchei a terra. O Senhor criou e foi liberando palavras sobre o homem. Palavras que estavam nele. Entenda, Adão não precisava esperar Deus descer e não vou ali buscar a bênção, porque Deus desceu. Ele já era um homem abençoado. Ele vivia debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque ele foi criado debaixo dessa palavra. Você foi criado debaixo de uma palavra. Você foi criado debaixo de uma palavra de bênção e não de maldição.
mas o homem vive debaixo de uma maldição porque o homem pecou. E quando o homem peca, ele perde tudo aquilo que Deus falou dele. Ele perde as palavras, ele perde a bênção, ele perde tudo. O Senhor disse para o homem: porque ouviste a tua mulher e não fizeste o que eu te mandei, amaldiçoada é a terra por tua culpa, espinhos e abrolhos colherá dela, do suor do teu rosto você vai ter que se alimentar. Então Deus tirou a bênção e lançou sobre ele, não sobre ele, mas sobre a terra, a maldição. Mas por que Deus lança sobre a terra? Porque o homem viveria daquilo que a terra daria para ele. Você pode estar entendendo isso aqui? Quando você sai do centro da vontade de Deus, as consequências virão daquilo que você produz. Porque as mãos estão sujas de sangue. Porque as mãos estão sujas. Por isso que antes de produzir nós temos que limpar. Temos que limpar nosso coração, limpar nossa mente, limpar nossas mãos, para fazer algo para Deus puro e agradável a Ele. Então o homem entra debaixo de uma palavra de maldição. O Senhor diz: espinhos e abrolhos colherão da terra. O que Deus está dizendo? Você não vai ter crescimento em nada que você fizer. Mas sobre a terra tem pessoas que são ricas, milionárias. Isso não é sinal de bênção, porque muitas vezes dinheiro pode ser até maldição. Dinheiro na mão de pessoas erradas pode ser até maldição, porque não sabe administrar, não sabe ter, não sabe abençoar, e acaba se perdendo. É por isso que o filho pródigo não podia ter dinheiro antes da hora, porque quando ele teve dinheiro antes da hora, ele foi para fora de casa e perdeu tudo. Então, o Senhor, então, sobre a terra, homens abençoados porque tem dinheiro, que tem empresas. Não. Pessoas abençoadas, elas sempre vão viver do fruto e não do resultado. Os homens vivem daquilo que eles fazem. Nós vivemos daquilo que Deus coloca na nossa mão. Mas por que então eu não consigo produzir 100 vezes mais? Porque talvez a ferramenta que Deus colocou na sua mão, você não esteja usando. Você prefere deixar a ferramenta que Ele colocou na sua mão de lado e fazer aquilo que você quer. Porque você acha que fazendo aquilo que você quer, você vai ter mais fruto, mais resultado. E não é dessa forma que funciona. Você é feliz fazendo aquilo que Deus direcionar para você. Porque tem pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas são depressivas, não tem esperança de vida mais. Elas preferiam, se você perguntar para ela, ter dinheiro ou ter Deus? Eu prefiro ter Deus, mas não consegue ter Deus. Por quê? Porque há alguém reinando no coração delas, e esse rei não é o Senhor, é Mamon. Por isso que você não tem que ser direcionado pelo dinheiro, você tem que ser direcionado pela palavra de Deus. Mas Deus disse que eu vou viajar não sei para onde, eu não tenho condições. É isso que você tem que entender. Não é o dinheiro que vai te colocar na viagem, é a palavra de Deus. Ela já te colocou nesse lugar, ela já te deu direção, ela já te abriu a porta. Só falta Deus liberar o tempo para a sua vida. Deus disse que eu vou ser um homem muito rico, mas eu não tenho nada. Então, se Deus disse, você já é um homem muito rico. Porque Deus disse. Se Deus disse que você vai às nações, você vai porque Deus disse. Não porque você tem condições financeiras para ir, não porque você tem condições psicológicas para ir, não porque você tem um grau de teologia muito grande, não. É porque Deus disse. Porque se Deus não dissesse, você nem teria a direção para onde ir. Mas como Deus disse, você tem direção, você tem recurso, você tem condições. Por quê? Porque Deus disse. Todo propósito que Deus dá, Deus investe. Não fique por aí procurando recurso para aquilo que Deus deu. Se Deus deu, é Deus quem vai investir, porque a obra é dele, não sua. Ela só está na sua mão por um tempo determinado, mas isso que está na sua mão não é seu, é dele. É por isso que tem pessoas que perdem a direção, porque quando Deus dá, ela tenta fazer acontecer.
ela até consegue fazer acontecer por um tempo, e por isso o coração dela se perde, e ela esfria. Mas quando aquilo que você recebeu tem uma direção divina, o seu coração não vai se perder, porque você não se move mais por si e nem pelas suas emoções. Você se move por uma palavra de fé fiel e verdadeira. Aleluia. Glória a Jesus. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Olha o que o Senhor está fazendo com o homem. O Senhor está liberando palavras sobre ele. O homem foi criado debaixo de uma palavra de bênção, e o pecado levou ele para onde? Para a maldição. Então você vê que Deus não amaldiçoa ninguém. A terra está passando pelo que está passando, não porque é culpa de Deus, é porque o homem saiu debaixo da direção de Deus. Não foi Deus que enviou fome, não foi Deus que enviou sede, foi o próprio fruto do pecado do homem que fez tudo isso acontecer. Foi ele quem arruinou perfeitamente aquilo que foi dado a ele. Tem pessoas que culpam a Deus, então, se Deus existe, porque a África é assim? A culpa é de Deus desde quando? Deus criou tudo perfeitamente, sem nenhum detalhe. Os próprios cientistas comprovam que um ser supremo, eles não dizem que é Deus, eles dizem que é um ser supremo, que existe um ser supremo que criou tudo, porque não é possível que uma explosão cósmica tenha criado tudo perfeitamente alinhado, porque a Terra um pouco perto do Sol, um pouco longe do Sol, não iria dar certo. Então alguém criou tudo perfeitamente, e eles têm que dizer que alguém criou, porque não tem provas para dizer que foi uma explosão, porque há dúvidas no seu coração, e Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de certeza. O que Ele fez, Ele confirma que foi eu quem fiz, e coisa maravilhosa é aos seus olhos. Entendam uma coisa, nunca vão conseguir dizer que a Bíblia é algo de mentira, porque a Bíblia é um manual de instruções verdadeiro, que serve até para eles estudarem. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus criou tem um sentido. Não confie mais no seu livro de teologia do que no livro de Deus, que é a palavra dele, porque na palavra dele você não vai ter só informações, você vai ter revelação daquilo que ele é, e a revelação é mais preciosa do que a sua informação. Alguém pode te informar por onde você vai para São João, mas Deus pode te dar a revelação de onde fica esse lugar, porque Deus é um Deus de revelação. Não fique se baseando somente por informações, se baseie pela revelação de Deus, porque ela vai te dar convicção, ela vai te dar certeza, ela vai te direcionar ao lugar correto, ela vai te mostrar o lugar. Quando Ezequiel foi no vale, ele foi em quê? Em espírito. Aquilo ali era uma revelação de Deus para ele. Olha como está a situação de Israel, o povo está morto. Como dizem, os ossos eram o quê? A espiritualidade de Israel. Estavam sequíssimos, é claro, mas era a espiritualidade do povo de Israel. Mas ele foi em espírito porque era uma revelação. Deus levou ele ali, porque Deus é assim. Deus não te mostra só por onde você tem que ir, Ele te leva lá. É aqui que eu quero que você esteja, é nesse lugar que eu estou mostrando para você. Deus pega pela sua mão e te leva lá, porque Deus é assim. Deus não abandona um filho seu. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca vai abandonar nenhum dos seus. Por isso toda guerra que você entra,
por causa da palavra de Deus, toda perseguição que você entra, por causa da palavra dele, Deus está ali. Ele disse: quando estiver diante de autoridades e não tiver o que falar, fique tranquilo, o Espírito Santo vai direcionar tudo o que vocês vão dizer. Porque Deus é assim, Ele não abandona o seu filho. Deus nos criou para alcançarmos a excelência, debaixo de cada palavra que Ele liberou. Então o Senhor começou a liberar palavras que o homem ia usar no caminho dele, para poder alcançar a excelência de Deus naquilo que ele fazia. Nunca vá para um lugar sem ter uma palavra de Deus. Nunca faça algo sem ter uma direção de Deus. O que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Porque para Moisés, Deus ia, era sinal de segurança para ele, e sinal de aprovação. Se o Senhor for, é porque é para nós estarmos lá. Nunca vá para um lugar sem Deus falar: é ali que eu te quero, é ali que você tem que ir, é lá que você tem que pisar, é ali que eu vou te dar por herança, por direito. O povo estava indo para Israel debaixo da direção de Deus. Jesus veio debaixo de uma palavra do Pai. João Batista veio pregando arrependimento debaixo de uma direção. Os apóstolos pregavam arrependimento debaixo de uma direção. Tudo que a igreja fazia desde o começo era debaixo de uma palavra de direção. A igreja não andava perambulando, não. Ela tinha uma diretiva de Deus para o que ela tinha que fazer. Porque Deus nos direciona onde devemos ir. Se você está indo a um lugar que Deus não direcionou, esse lugar não é de Deus. Deus não te quer ali. Jesus, ele agia sempre pelo propósito. Todo lugar que ele ia por um propósito. Quando ele foi no tanque, tinha um monte de pessoas enfermas, ele curou um. Quando ele foi e passou por Samaria, ele poderia ir por outro caminho, mas ele tinha que passar por ali, era propósito dele passar por ali. Ele sempre andava debaixo de um propósito. Eles tentavam matar Jesus antes da hora, e Jesus de nada sumia. Por quê? Porque tinha um tempo determinado para aquilo que Deus falou dele se cumprir. Então por isso que quando você está debaixo da direção, você nunca é pego desprevenido. Não, você é pego no tempo de Deus, porque Ele estabelecia um tempo. Eles tentavam pegar Jesus e não conseguiam, apedrejavam Ele, do nada, cadê Jesus? Sumiu. Propósito, direção, tempo de Deus, palavra do Pai. Ele sabia o que estava fazendo, sabia para onde estava indo. Jesus estava indo para onde? Para a cruz. Ele sabia para onde ele estava indo. Aí eu te pergunto: será que você sabe para onde você está indo? Será que o que você está fazendo está te levando a um lugar excelente? Será que o que você está buscando vai te levar a um lugar de excelência? Ah, não sei, vou tentar. Não trabalhe com do nada vai acontecer, não. Trabalhe com certeza, com convicção, porque Deus, Ele é um Deus convicto. É por isso que a Bíblia diz: se você tem dúvida de algo, não faça, porque isso sim é pecado. Porque você não está agindo com o que você tem certeza, mas com o que você duvida. Será que é certo? Será que é errado? Não faz. Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Não vai. Será que eu estudo ou não estudo? Não vai. Vai para o quarto, fecha sua porta, ore ao Senhor até Ele responder o que você deve fazer. Vá trilhando cada passo que Deus direcionar para você. E o Senhor abençoou o homem. Deus te abençoou. Está dando certo. O que eu estou fazendo é de Deus. Está dando certo, está acontecendo tudo. Estou curando o enfermo. Sou de Deus. Não confunda as coisas. Talvez você está trabalhando em nome do Senhor, mas seu coração está fora de Deus. E o que você está fazendo então já não é de Deus.
pode ser para Ele, mas não o que Ele deu para você fazer. Cada pessoa aqui tem uma área que Deus quer que ela trabalhe, que ela faça. Não, eu te quero aqui, eu quero que você seja um pastor, eu quero você trabalhando aqui. É ali que você será uma bênção, é ali que você vai dar muito fruto, é fazendo aquilo que Deus quer. Não caminhe por caminhos alternativos, não, caminhe pelo caminho correto que Deus direcionou. A bênção nos libera para alcançar o lugar que Deus tem direcionado. Quando Deus nos abençoa, Ele está nos dando liberdade para começar a fazer, e isso é uma certeza do que vamos alcançar, porque a bênção dEle está sobre nós. Agora não ache que só porque a bênção dEle está sobre você, que o caminho vai ser um caminho tranquilo, um caminho totalmente sem espinhos. Não, você vai passar seus piores momentos ali, mas debaixo da bênção do Senhor, porque Deus vai nos provar. Se você quer alcançar o lugar de excelência em Deus, você tem que estar disposto a aumentar o nível. Como assim? Eu quero mais de Deus, mas não oro. Eu quero mais conhecimento da palavra, mas não leio a Bíblia. Entenda, se você não aumenta o nível na sua vida, você nunca vai conseguir avançar. Se você não se dispõe a aumentar o seu nível de adoração e de busca, você nunca consegue alcançar algo maior, porque você permanece no lugar onde você começou. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas se você no primeiro dia que você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, na primeira oportunidade você não faz o que tem que fazer, você não aumentou o nível. Vou contar uma história até engraçada. Eu trabalho com pintura, não sei quem sabe. Trabalho pintando carro. Eu faço algumas coisas lá no carro dos outros. Eu acho que é pintura. O que acontece? Lá a gente toma café assim de manhã e à tarde. E o pessoal vem com negócio de queijo, de mortadela, né? Mortadela, eu falei mortadela. Falei, gente, peito de peru, gente, não vem com esse negócio pra cá não. Aí calhou do pessoal comprar peito de peru. Aí chegou numa sexta-feira, falei, eu tava cheio de fome, né? O Ian não paga nada, eu trabalho com o Ian. Gente, o Ian, a gente tem que orar por ele, orar pelas mãos dele para que o Senhor libere, né, da mão dele, porque é difícil, menina, é complicado. A Anne levantou, a Anne balançando a cabeça, que é verdade. Aí eu cheio de fome, eu falei, cara, eu preciso comer alguma coisa. Aí eu vou jogar no ar. Falei, quem pagar o pão, eu pago o peito de peru. Eu ia pagar mesmo. Aí o cara, não, toma aqui, R$7 de pão, vai lá, compra lá. E o pão que a gente compra lá, tá vendo, tá na live, né? Acho que ele não vai ver não. O pão, gente, complicado. Aquele que quebra o dente é sinistro. A gente tem que orar pelo padeiro lá, que ele tá triste, tá chateado. Vai lá, compra lá o pão. Falei, eu vou lá pegar na carteira o cartão. Ih, caramba, eu esqueci a carteira em casa. Lá vai eu, né? Gente, aconteceu um negócio. Eu crente, falar que vou comprar um negócio, não comprar, vai falar o quê? Olha lá, é 7-1, muda nada, só muda a igreja, aí ele continua 7. Eu esqueci, gente. Segunda-feira eu compro, porque meu planejamento era não trabalhar sábado, né? Acabou que não deu certo, eu fui sábado trabalhar. Chegou no sábado, fui lá, a primeira coisa que eu fiz, fui na padaria. Falei, me dá R$15 aí de peito de peru. Não fez nada, o negócio meio arregado. Nem almocei naquele dia, né? Foi forte. O cara foi lá e me deu, cheguei lá, né? Falei, o negócio aqui mudou. Agora é peito de peru, vem com laço de queijo, mortadela. Vem com esse negócio pra cá não, presunto de lá é
O cara vai cortar, cai um pedacinho de presunto assim. Eu não quero mais não. Não é de Deus esse negócio de cortar assim o presunto, sempre sai pouca fatia. Tem que orar pelo padeiro, pelo cara que está atendendo lá. Aí, comprei. Na segunda-feira, na terça-feira não, na segunda chegou um garoto lá que não foi no sábado. Cadê o peixe de peru? Eu falei, eu comprei sábado, você que não veio. Hoje é teu dia, paga o peixe de peru hoje. Nem que não gosta de botar ela pra cá não, peixe de peru. Ele foi e comprou o peixe de peru. Né? Quando a cabeça pensa, o corpo não paga. Fui lá, pum, comprou. Na terça-feira, o que aconteceu? Peixe de peru de novo. Por quê? Porque alguém estava disposto a aumentar o nível naquele lugar. Alguém estava disposto a elevar. Se você, eu quero que a minha geração busque mais de Deus, isso vai começar pela sua vida. Isso vai começar pelo quanto você dá para Deus. Quando Deus, preste atenção nisso aqui, não perca essa palavra. Quando Deus coloca um desejo no seu coração, Ele não quer somente que você torne aquele desejo num tema de uma mensagem para você pregar. Ele quer que você torne aquilo ali um estilo de vida. Quando Deus mostra assim, João, eu preciso que os genuínos busquem mais. Deus não quer somente que eu pegue uma palavra e nossa, uau, e pregue ali, o pessoal fica impactado. Não, Deus quer que eu leve aquilo ali para influenciar eles dia após dia, para que eles entendam que Deus está querendo isso deles. Eu quero que o Brasil seja transformado. Comece você praticando justiça, fazendo o que é certo, pregando a palavra, vivendo verdadeiramente diante do Senhor, porque assim você verá acontecer gradativamente uma transformação. Não é só pregar, é começar a criar um estilo de vida naquilo que você fala. Eu quero que o culto seja glorioso. Ainda bem que você quer, porque o culto é racional, é você que entrega. Por isso comece por você a entregar algo maior para Deus, porque se Deus colocou isso no seu coração, é porque Ele quer que comece por você, não por alguém. Se você quer um avivamento, começa através da sua vida, porque Deus vai começar a avivar primeiro você. Ele vai impactar primeiro você, para depois começar através de você. Não tente fazer algo através de você se você não teve ainda um impacto, se você ainda não viveu. Se isso não está em você, não vai adiantar, porque você não vive isso, você não prova isso. Não adianta. Então, se nós queremos algo maior, tem que começar por cada um de nós. Se eu quero algo mais fundo, tem que começar por mim. Se eu quero uma excelência, eu tenho que aumentar cada dia o nível, porque excelência, sabe o que é excelência? É continuar fazendo, é perseverar até você alcançar a perfeição naquilo que você faz. Não adianta, eu quero fazer uma casa, comprou os tijolos, comprou o cimento, começou a fazer um negócio, levantou a casa, desanimei, parei. Nunca vai ver a obra ser completa. É por isso que muita gente não vai viver coisas extraordinárias, porque não está disposto a continuar fazendo, a perseverar naquilo que começou. Porque tem muita gente que não está vendo o Menk como era e agora como está, porque não deu continuidade ao que tinha que fazer. Agora quem está desde o início fazendo o que tem que fazer, vê o crescimento acontecer. Não adianta você querer crescimento em algo que você faz há semanas, nunca vai acontecer. Tem que perseverar naquilo que você almeja que haja um crescimento. Para quem estuda, né? Tem gente que estuda aqui, glória a Deus, geração estudiosa, aleluia, geração estuda, aleluia, Senhor, forte, eu arrepiei aqui, forte. Se não continuar estudando, parar no meio do ano e fazer a prova, vai passar? Não, Deus vai me dar a resposta, cara. Deus vai me dar a resposta. Vai estar lá na prova lá. Em quantos dias Deus criou o mundo? É forte. Isso é mole. Está na Bíblia, eu li. Não vai estar isso na prova. Quando a cabeça não pensa, o corpo paga.
Você tem que continuar estudando aquilo que você vai fazer na prova. Existe não é que seja uma palavra-chave, como é que se fala? Um jargão, né? Eu esqueci. Vou beber água. Esqueci mesmo. Tipo o texto aqui. Eu ia falar agora, eu acabei de esquecer. A oração contrária dos irmãos aí. Vamos lá. Se você permanecer onde começou, você nunca vai avançar, nunca vai conseguir alcançar o que Deus direcionou. Porque até hoje o homem não consegue alcançar o que Deus deu a ele, porque ele parou lá no começo. Por isso que Romanos diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém esteve disposto, conseguiu fazer o que Deus quer que ele faça. Mas se existe alguém disposto a começar a fazer, alguém um dia verá a excelência de Deus na vida dela. É por isso que eu acredito que aqui estão homens e mulheres que servem ao Senhor, que querem ouvir dele: servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que um dia eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Isso é alcançar a excelência, é você chegar lá no dia, encontrar o Senhor, né? Oh, glória. Oi, Deus. Aqui minhas mãos. Servo bom e fiel, porque fez o que Deus queria. Você não vai alcançar o servo bom e fiel fazendo o que quer. Não adianta. Deus só chama de servo bom e fiel o servo que faz a obra dele, a obra que ele determinou para aquele servo. Não adianta você querer ouvir de Deus um servo bom se você não faz aquilo que Deus direcionou. O cara disse para Jesus: bom mestre. Ele: por que me chama de bom? Só um é bom, é meu pai. Eu não fiz ainda nada, eu tô fazendo. Estou aí, né, perseverando, indo até o fim. Então só é bom aquele que Deus diz sobre ele: você é bom, servo bom e fiel, aquele que vai até o fim, que completa a obra, que não desiste. Por isso, eu declaro que você nunca vai desistir, você nunca vai parar, você nunca vai abrir mão daquilo que Deus deu direção para você, porque aquele que coloca a mão no arado não é apto para olhar para trás, porque ele já começou a fazer uma coisa e não pode perder a direção do que está fazendo, porque se perde a direção, ele perde o caminho, e ele perde, sabe o que? A perspectiva do que está fazendo. Certo, do vinho tá aqui, vai dar certo. Vamos lá. Lugar de excelência é nosso posicionamento diante dos princípios que Deus estabeleceu. Acredito aqui que todos tenham família, acredito eu. Todos aqui tenham família. Ah, você ri, é sério. Tem gente que não tem mãe e pai. Os princípios que Deus estabeleceu para as famílias são princípios irrevogáveis, que não podem ser lançados fora. Então aquilo que Deus disse na sua palavra são palavras que devem ser seguidas até o fim, são irrevogáveis. E o que o mundo tenta fazer hoje? Pegar os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra e distorcer na sua cabecinha. É assim que a serpente agiu. A serpente não agiu com uma nova palavra, com uma nova pregação. Não. A serpente pegou a palavra que Deus deu ao homem e persuadiu no entendimento do homem. Você acha que o mundo age como? Para ver. O mundo não vai pegar algo extraordinário para poder persuadir você, não. Ele vai pegar aquilo que foi ensinado para você e persuadir na sua cabeça, mudar seu entendimento, fazer com que, como dizem, né, haja uma liberdade em você para que você aceite tudo. E entenda uma coisa: liberdade não é aceitar tudo.
Liberdade é não ser preso em tudo. É por isso que Paulo disse que ele era o quê? Ele era o que não. O Espírito Santo, né? Obrigado. Ele disse: todas as coisas me são lícitas. Não. É isso? Eu esqueci, gente. Me ajuda aí. Eu esqueci. Perdão, gente, da live. Eu também esqueço. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo ali era uma frase daquela cidade de Corinto. Não era uma revelação que Paulo teve, não. Você estudar, você vai ver que aquilo ali era uma fábula. Paulo ele era muito inteligente. Quando ele ia pregar, ele sabia o que falar, para quem falar, em qual momento falar e como falar, né? Paulo não chegava, né? Um exemplo, um bom ancião: fala aí, meu brother, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Como diz os cariocas: qual é, parceirinho? Tranquilão? Não, Paulo sabia chegar em cada pessoa específica. Papo reto. Pô, meu brother, é papo reto. Jesus morreu por você. Paulo sabia. Ele chega lá em primeira. Meu Deus, é foda. Lembrei de uma unção de alguém aqui. Chegou lá: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Paulo dizendo: eu posso todas as coisas, mas não devo fazer todas as coisas. Por quê? Porque elas não me têm. Ou seja, eu posso ir ali numa reunião dos judeus e comer do que eles sacrificam. Por quê? Aquilo ali não me tem. Porém, não me convém lá. Por quê? Porque eu não quero. Eu posso chegar ali e conversar com uma prostituta, porque os judeus não gostavam disso, achavam que era impuro. Eu posso chegar e evangelizar ela. É lícito ir lá, porque eu sou livre. Eu sou um homem livre, eu posso fazer, porém não me convém. Por quê? Porque isso não está debaixo dos princípios que eu sigo, das palavras que foram estabelecidas por Deus. É por isso que Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Mas aquilo ali está falando, por que ele diz comida e nem bebida? Porque as comidas sacrificadas estavam causando escândalo para aquele povo. Então Paulo chega dizendo: o reino não é comida nem bebida. Ou seja, você comer algo sacrificado não vai te tirar da palavra de Deus. Mas porém, nem tudo te convém. Paulo, ele sabia da liberdade que ele tinha em Deus. Depois você vai lá, Romanos capítulo 1 não, 1 Coríntios capítulo 6, e lê do 6 até o 8, você vai entender sobre liberdade. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. Nada tem poder sobre a sua vida. As correntes não têm poder sobre você. As suas emoções não podem governar você. Os seus pensamentos não podem dar direção para você. Você deve viver baseado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar pelo caminho que devemos andar. Vamos lá, né? Caminhando para o final, porque tem horário. Aleluia, glória a Deus. Lembra, os pregadores da conferência aí, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a terra, sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servirão para manter. Deus, vamos lá, Deus criou o homem, deu o propósito, a direção e deu a provisão para o homem, deu o recurso para o homem. Deus não abandonou o homem lá morrendo, não. Ele deu o que ele precisava para o caminho que ele ia seguir. Por isso que o lugar que Deus vai mandar você ir, Ele vai te dar recurso para ir, Ele vai te dar condições de ir. Ele não vai te somente falar assim: não, eu quero que tu vá para lá. Como? Não sei, dá seu jeito. Não, Ele vai te dar condições de ir. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar pessoas, colocar pessoas ao seu lado que vão te ajudar a chegar nesse lugar. O que o Senhor fez com Filipe quando queria que Filipe fosse fazer uma missão para ele? Arrebatou Filipe. Não foi Uber, não.
foi Uber que levou Felipe. Não foram buscar Felipe lá. Entra aí, Felipe, na minha Land Rover. Vamos lá, vou te levar para pregar lá. Vamos lá. Entra aí na minha... Eu esqueci o nome de carro. Eu trabalho com carro, esqueci o nome de carro. É sinistro. Entra aí na minha BMW. Vamos lá, não. O Senhor levou Felipe para o lugar que Ele queria que Felipe fosse, porque Deus é assim. Quando você se submete à palavra dEle, Deus te leva até lá. Quando você dá liberdade para a palavra dEle agir, Ele te leva, Ele faz acontecer, porque você deu liberdade para Ele fazer. Deus quer que você dê uma liberdade para Ele fazer na sua vida. Ah, mas como assim liberdade? Deus não vai sair invadindo para fazer, não. Ele vai esperar você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que o salmista disse? Eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, e eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Deus, sobe um negócio aqui, meu Deus do céu, gente. Vai. Vamos lá. Deus não nos dá semente, Ele nos dá o que produz. Já entendeu isso bem no começo? Deus não vai colocar na tua mão semente, Ele vai dar o que produz ela. Por isso, nunca pare de produzir os frutos que a sua semente vem dando a você. Quando você comer, plante de novo, porque é assim que Adão é viver. Se Adão fosse um cara fominha, como muitos os crentes são sinistros. Os crentes jejuam igual Jesus, 40 dias e 40 noites. Quando você faz um rodízio aqui na igreja, eles vêm, acaba com tudo. Os crentes, eles agem assim. Já estou dando, né? De Deus, pago meu. Vamos lá. Não é assim. Adão não podia sair comendo as árvores todas, os frutos todos. Vai devel, né? O Tasmania, não. Ele tinha que comer e replantar, porque senão vão morrer de fome. Você quer colher amanhã? Pega a semente que Deus deu para você hoje e plante ela. Foi como a palavra do Senhor diz, que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou e foi dormir. Quando ele acordou, já havia crescido, ele não sabia como. Por quê? Porque a semente veio do reino de Deus, e Deus dá o crescimento àquilo que é dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos caminhando para o final, me acompanha aí. Vai ficar bom ainda, gente, calma, relaxa, não estou tão chato assim não, fica tranquilo. Se você come semente, você perde recursos, é simples. Se você come as sementes, você perde os seus recursos. Aí você tem que buscar em Deus novamente seus recursos. Vamos lá. Deus não precisa dar nada a Adão. Adão já tinha tudo. Ele só tinha agora que viver o que Deus já tinha preparado para ele. E é isso que você deve entender aqui. Deus não tem que dar mais nada para você. Você agora só tem que viver o que já está na sua mão. Existe uma ferramenta de Deus na sua mão. Seja dons, ministérios, dinheiro, família, carro, seja o que for que está na sua mão. Você já tem uma ferramenta de trabalho. Deus já deu o que você precisa. Você agora só tem que começar a trabalhar. Por quê? Porque já está com você, cabeça. Se você não começar a fazer, você nunca vai fazer o que Deus quer. Ah, mas eu estou esperando Deus me dar. Deus já deu. Mas por que eu não encontrei? Porque você não está no seu lugar de origem. Você não consegue enxergar quando sai debaixo do amor do Pai. Porque o amor do Pai te mostra aquilo que já está preparado para você. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém feliz ainda? Glória a Deus, o povo está animado, não sou tão chato assim. Já vou pregar de novo, eu acho. Vamos lá. Quando o homem cai, ele perde tudo. Semelhança, bênção, propósito, origem, destino, provisão, tudo. A imagem e semelhança com o Senhor, o homem perdeu também. Tudo. Ah,
então quer dizer que eu não me pareço com Deus? Se Deus se parece com Marco Aurélio, meu Deus do céu. Sinistro. Rapaz, é forte. Forte. Não. Você não se parece com o Senhor. No começo de tudo você não tinha imagem de Deus, é porque Deus é invisível, Deus é um espírito, amém? Glória a Deus por isso. Deus não é meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus não é um corpo que está lá no céu, não. Deus é um espírito, amém? Glória a Deus por isso. Você tem a semelhança do Senhor, ou seja, você é feitura dele. Automaticamente você carrega a semelhança dele. Um exemplo, o pastor é pai de quem? Felipe, né? É pai do Felipe. Ele foi arrebatado, né? Do Felipe. Parece com ele? Parece, por quê? Porque, irmão, não dá, irmão. Não dá. Não dá, irmão. É uma oração forte, tem que fazer. Ele se parece, é a semelhança daquilo que foi feito. Tem pra onde correr, meu filho. É assim mesmo, não tem jeito. Ele é semelhante ao pai dele. Assim é quem é gerado de Deus, tem a semelhança do Senhor nele. Quando você é feito novamente, quando você é refeito por Deus, quando Deus renova você, você volta a se parecer com o seu papai, aquele que te criou, aquele que te fez segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje, nos reposicionar naquilo que Ele fez para cada um de nós. Ele quer trazer você de volta para o lugar de onde você saiu essa noite. Ele quer te reposicionar no lugar de autoridade, no lugar de excelência. Ele quer te reposicionar no lugar de onde você nunca deveria ter caído. Aceite isso essa noite. Precisamos nos arrepender e voltar ao lugar que Deus tem para cada um de nós. Ah, mas eu me arrepender? Logo eu, João. Poxa, eu prego, eu jejuo, subo um monte, cara. Tu não tem noção quantas horas por dia eu oro. Tudo bem, quer dizer que agora você se santifica todo dia, né? Não é Cristo mais que santifica você. Quanto mais você chega mais perto dele, mais ele limpa você, mais ele te lava, mais ele te santifica a cada dia. É por isso nós precisamos voltar para ele, nos arrepender a cada dia. Por quê? Porque todos pecaram e ninguém é perfeito até que ele venha e dê um novo corpo para cada um deles. E nós temos que aceitar nosso lugar medíocre diante do pecado. Nós erramos e precisamos de arrependimento. Isso é fato. Não é porque eu faço para Deus que eu sou santo, não. Eu preciso me arrepender a cada dia. Fica de pé.